sou a Paloma e esse é o canal Páginas de Luz. E hoje vocês me desculpem, mas eu estou com a minha coberta porque está muito frio por aqui. E lembrando que este é um canal onde eu faço leitura bíblica ali, ó, página por página. O meu objetivo é chegar até o final de Apocalipse. Eu não gravo todos os dias. Tem dias que eu consigo, tem dias que eu não consigo, mas o meu objetivo final, que é chegar até Apocalipse, vai ser cumprido em nome de Jesus. Então, eu faço esses vídeos de no máximo 20 minutinhos por aqui e nós havíamos parado no capítulo 2 do livro de Êxodo. Então, aqui estão as páginas de luz, né? A Bíblia, a palavra de Deus. E se você já acompanha aqui, então você sabe que agora nós vamos iniciar no capítulo 3 do livro de Êxodo. Vamos lá? Vamos continuar a história de Moisés, lembrando que Moisés, no finalzinho ali do capítulo 2, ele se casou e ele teve um filho. E agora nós vamos ver o que mais acontece com esse personagem tão maravilhoso da Bíblia. Vamos lá? Então vamos lá, capítulo 3, Moisés e o arbusto em chamas. Esse é um episódio muito conhecido por até pessoas que nunca leram a Bíblia já ouviram falar, né, da sarça ardente. Bom, capítulo 3. Certo dia, Moisés estava cuidando do rebanho de seu sogro, Jetro, sacerdote de Midian. Ele levou o rebanho para o deserto e chegou ao Sinai, o monte de Deus. Então ele estava ali cuidando do rebanho do sogro e ele se aproximou do monte Sinai, conhecido como o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu no fogo que ardia no meio de um arbusto. Moisés olhou admirado, pois embora o arbusto estivesse envolto em chamas, o fogo não o consumia. Que coisa espantosa, pensou ele. Por que o fogo não consome o arbusto? Preciso ver isso de perto. Então imagina você. Você tá lá cuidando do rebanho calmamente, de repente você olha e vê um arbusto em chamas, pegando fogo, mas esse fogo não queima de fato o arbusto. Né? Você imagina o quão espantado ele deve ter ficado com isso e ele decidiu se aproximar. Quando o Senhor viu Moisés se aproximar para observar melhor, Deus o chamou do meio do arbusto. Moisés, Moisés, aqui estou, respondeu ele. E aí, para que não haja confusão, eu fiz uma pesquisa rápida, porque aqui nesse trecho fala que o anjo do Senhor que apareceu no arbusto, mas logo na sequência mostra que é Deus que está ali se manifestando e falando com Moisés. Lembrando que a glória de Deus ela é tão imensa que nenhum ser humano conseguiria se aproximar de Deus e permanecer vivo, porque a glória de Deus ela é tamanha que não se poderia chegar tão perto dele. Então aqui explica que Deus ele se manifesta através de um anjo do Senhor. Então é ali o próprio Deus falando com Moisés, porém ele manifestou a presença dele através de um anjo, mas era o próprio Deus que estava ali diante de Moisés falando com ele. Certo? Então continuando. Não se aproxime mais, o Senhor advertiu. Tire as sandálias, pois você está pisando em terra santa. Então aqui Deus pede para Moisés tirar as sandálias, né, como uma forma ali de respeito, porque ele estava numa terra santa, né? Então você vê que era realmente o próprio Deus, né? Porque Moisés jamais precisaria fazer isso se fosse um anjo comum, mas ele estava falando com o próprio Deus. Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e Deus de Jacó. Quando Moisés ouviu isso, cobriu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor lhe disse: Por certo, tenho visto a opressão do meu povo no Egito. Então aqui Deus começou a falar com ele. Olha, eu estou vendo, Moisés, a opressão, né, a escravidão que os israelitas estão passando lá no Egito, né? Lembrando que o povo estava lá sofrendo na escravidão e eles estavam clamando, e eles estavam orando, eles estavam pedindo socorro e esse socorro chegou aos ouvidos de Deus. Então aqui Deus está falando sobre isso. Tenho ouvido seu clamor por causa de seus capatazes. Sei bem o quanto eles têm sofrido, por isso desci para libertá-los do poder dos egípcios e levá-los do Egito a uma terra fértil e espaçosa. Então Deus aqui ele está declarando para Moisés que ele vai salvar o povo da escravidão. É uma terra que produz leite e mel com fartura, onde hoje habitam os cananeus, os hititas, os amorreus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Sim, o clamor do povo de Israel chegou até mim, e eu tenho visto como os egípcios os tratam cruelmente.
Então aqui Deus ele começa a falar da terra prometida, ou seja, ele já havia escolhido um local para onde ele levaria essas pessoas depois que tirasse elas ali do Egito, né? Agora vá, pois eu o envio ao faraó. Você deve tirar o meu povo Israel do Egito. Então aqui claramente, sem nenhuma sombra de dúvidas, Deus passa uma missão para Moisés, né? Encarrega ele de ir até o faraó e tirar o povo de lá. Moisés, porém, disse a Deus: Quem sou eu para me apresentar ao faraó? Quem sou eu para tirar o povo de Israel do Egito? Então ele se questiona: quem sou eu para fazer isso? E aí Deus responde: Eu estarei com você. Este é o sinal de que eu sou aquele que o envia. Depois que você tirar o povo do Egito, vocês adorarão a Deus aqui neste monte. Moisés disse a Deus: Se eu for aos israelitas e disser, o Deus de seus antepassados me enviou a vocês, eles perguntarão qual é o nome dele. O que devo dizer? Então aqui ele tá, tipo assim, fazendo algumas questões, né, para tentar entender. Olha, se eu chegar lá e passar o recado, falar que foi Deus, mas como que o Senhor se chama? Qual que é o seu nome, né? E aí Deus respondeu a Moisés: Eu sou o que sou. Diga ao povo de Israel: Eu sou, me enviou a vocês. Então aqui Deus ele mostra que ele se chama Eu sou, né? Ou seja, ele é presente e ele se basta, e isso basta, né? Deus também instruiu Moisés: diga ao povo de Israel, Javé, algumas pessoas falam Yavé, que significa eu sou, o Deus de seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, me enviou a vocês. Esse é o meu nome para sempre, o nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Então aqui Deus fala, né? Eu me chamo Yavé, algumas pessoas falam Javé, e aí depende da pronúncia de cada um, e aí o nome dele é Eu Sou, e ele fala isso para Moisés. Então se alguém perguntar, Moisés, você vai dizer isso, né? Agora vai e reúna os líderes de Israel, diga-lhes que Javé, o Deus de seus antepassados, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, lhe apareceu e disse: Tenho observado atentamente e vejo como os egípcios os têm tratado. Prometi libertá-los da opressão no Egito e levá-los a uma terra que produz leite e mel com fartura, onde habitam os cananeus, hititas, os amorreus, feruzeus, heveus e jebuseus. Então ele explica que tem povos nessa terra, não é uma terra vazia, mas que ele vai dar essa terra para o povo israelita, né? Os líderes de Israel aceitarão sua mensagem. Em seguida, você e eles se apresentarão ao rei do Egito e lhe dirão: O Senhor, o Deus dos Hebreus, veio ao nosso encontro. Agora pedimos que nos permita fazer uma viagem de 3 dias ao deserto para oferecermos sacrifícios ao Senhor, nosso Deus. Eu sei que o rei do Egito não os deixará ir, a não ser que uma mão poderosa o force. Por isso levantarei minha mão e ferirei os egípcios com todo tipo de milagres que farei no meio deles. Então, por fim, o faraó os deixará ir. Então aqui, Deus ele começa a explicar para Moisés que ele sabe que o faraó não vai liberar ninguém. Ele sabe que o faraó não vai liberar ninguém para ir em lugar nenhum. Mas ele começa aqui a falar: Moisés, eu mesmo vou ferir os egípcios. Eu vou ferir os egípcios com todo tipo de milagre, né? Até que ele vai deixar ir. Farei que os egípcios sejam bondosos com os israelitas e assim vocês não sairão do Egito de mãos vazias. Aqui ele ainda está dizendo, não só vai deixar ir, como vocês também não vão sair de mão vazia, porque eu vou fazer com que eles entreguem todo tipo de coisas para vocês não saírem de mãos vazias. Então, olha o tamanho da promessa, né? Tá prometendo libertação da escravidão, tá prometendo uma terra nova, tá prometendo que eles não vão sair de mãos vazias. Imagina você saindo de um lugar e pensando que não vai poder levar nada. E aí vem Deus e fala: você não vai sair de mão vazia. Olha que grandioso isso, né? Toda mulher israelita pedirá de suas vizinhas egípcias e das mulheres que as visitam artigos de ouro e prata e roupas caras com as quais vestirão seus filhos e suas filhas. Desse modo, vocês tomarão para si a riqueza dos egípcios. Então aqui ele ainda está falando, as mulheres que têm as crianças, vão pedir para as egípcias e elas vão ter que dar roupa, elas vão ter que ceder, elas vão ter que abrir mão do que é delas para entregar para vocês, né? Os egípcios vão abrir mão das riquezas deles para entregar para vocês. Eles vão fazer isso. Então Deus aqui ele já está narrando para Moisés tudo o que vai acontecer daquele ponto em diante.
Agora nós vamos para o capítulo 4, Sinais do Poder do Senhor. Moisés respondeu: E se não acreditarem em mim ou não quiserem me ouvir? E se disserem: O Senhor nunca lhe apareceu? Então o Senhor lhe perguntou: O que você tem na mão? Uma vara, respondeu Moisés. Joga no chão, disse o Senhor. Moisés jogou a vara dele no chão e ela se transformou numa serpente. Olha só, Deus fez ali uma obra, um acontecimento milagroso na frente de Moisés. Moisés fugia dela, mas o Senhor lhe disse: Estenda a mão e pegue-a pela cauda. Moisés estendeu a mão e pegou a serpente e ela voltou a ser uma vara. Então ele estava com uma vara na mão, ele jogou a vara no chão, ela virou uma serpente e quando ele pegou de volta, ele virou novamente uma vara, né? Então, um ato milagroso ali. E aí Deus diz assim: Faça esse sinal e eles acreditarão que o Senhor, o Deus de seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, de fato lhe apareceu. Então Deus fala assim, ó, para eles acreditarem, você vai fazer esse mesmo milagre lá na frente deles. O Senhor também disse a Moisés: Agora coloque a mão dentro do seu manto. Moisés colocou a mão dentro do manto e quando a tirou, ela estava com lepra. Então ele colocou a mão no manto e quando ele tirou, a mão dele estava com lepra, estava adoecida, branca como a neve. Coloque a mão dentro do manto outra vez, disse o Senhor. Moisés colocou a mão dentro do manto outra vez e quando a tirou, ela estava tão saudável quanto o resto do corpo. Então ele escondeu a mão e tirou, a mão ficou com lepra. Depois ele guardou novamente, tirou e a mão estava saudável. Então seria mais um sinal milagroso de Deus. Disse ainda: se eles não acreditarem em você e não se deixarem convencer pelo primeiro sinal, serão convencidos pelo segundo. E se não acreditarem em você e nem o ouvirem, depois desses 2 sinais, tire um pouco de água do rio Nilo e derrame sobre a terra seca. Quando fizer, a água do Nilo se transformará em sangue na terra. Então, se o povo não acreditasse nesses 2 milagres, ainda teria um terceiro, que seria transformar a água do rio em sangue. Moisés, porém, disse ao Senhor: Ó Senhor, não tenho facilidade para falar. Nem antes nem agora que falaste com teu servo. Não consigo me expressar e me atrapalho com as palavras. Então aqui ele começa a falar: Deus, eu não sei se eu consigo. Não sei se eu consigo, eu tenho dificuldade de falar com as pessoas. O Senhor perguntou a Moisés: Quem forma a boca do ser humano? Quem torna o homem mudo ou surdo? Quem o torna cego ou o faz ver? Por acaso não sou eu o Senhor? Agora vá, eu estarei com você quando falar e o instruirei a respeito do que deve dizer. Por favor, Senhor, suplicou Moisés, envie qualquer outra pessoa. Então aqui Moisés, ele ainda, mesmo Deus falando que estaria com ele receoso fala, chama outra pessoa. Então o Senhor se irou com Moisés, que o Senhor já ficou irado com ele, ficou nervoso com ele. Ele disse: E quanto a seu irmão Arão, o levita? Sei que ele fala bem. Veja, ele está vindo ao seu encontro e se alegrará em vê-lo. Fale com ele e diga as palavras que ele deve transmitir. Estarei com vocês 2 quando falarem e o instruirei a respeito do que devem fazer. Arão falará por você diante do povo. Então aqui Deus fica bravo com ele, mas aceita que o irmão de Moisés fale então em seu lugar. Certo? E diz que estará junto com eles. Arão falará por você diante do povo, ele será seu porta-voz, e você será como Deus para ele. Leve com você a vara e use-a para realizar os sinais que eu lhe mostrei. Então ficou combinado que, já que Moisés estava tão inseguro, que o irmão dele seria o porta-voz nessa ocasião. Moisés volta ao Egito. Moisés voltou à casa de Jetro, seu sogro, e lhe disse: Por favor, permita-me voltar ao Egito para procurar meus parentes. Nem sei se ainda vivem. Vá em paz, respondeu Jetro. Então ele pediu permissão para o sogro para poder ir para o Egito. Antes de Moisés partir de Midian, o Senhor lhe disse: Volte ao Egito, pois todos que queriam matá-lo já morreram. Então, assim, Moisés, ele chegou ali naquela terra onde ele estava morando, fugido, né? Ele estava ali... primeiro ele morou de favor, mas aí aconteceu, né, que ele foi tão bem recebido e desse favor que ele estava morando, o homem que havia
recebido ele em sua própria casa, acabou se tornando seu sogro, né? Concedeu ali dele casar com uma das filhas, formou família, e aí ele estava fugido, porque ele estava com medo de morrer no Egito. Se você voltar lá no vídeo anterior, você vai saber o porquê. E aí aqui Deus fala para ele, pode voltar, porque quem queria te matar já morreu. Então não tem perigo nenhum, você pode ir. Então Moisés tomou sua mulher e seus filhos, montou-os num jumento e voltou para a terra do Egito. Levava na mão a vara de Deus. O Senhor disse a Moisés: quando chegar ao Egito, apresente-se ao Faraó e faça todos os milagres para os quais eu o capacitei. Contudo, endurecerei o coração dele, para que se recuse a deixar o povo ir. O povo sair, né? Você dirá ao Faraó: assim diz o Senhor, Israel é meu filho mais velho. Ordenei que você deixasse meu filho sair para me adorar, mas uma vez que você se recusou, matarei seu filho mais velho. Então aqui Deus está explicando para Moisés que ele vai permitir que o faraó endureça o coração, porque nesse momento Deus ele deseja começar a manifestar diante de todos ali os seus milagres, né? Ele deseja que o nome dele realmente seja glorificado, que as pessoas realmente saibam que é ele quem está fazendo. Não é o homem que está libertando, não é que Moisés foi lá num senso político e reuniu pessoas e decidiu fazer por conta própria. Deus aqui ele quer que as pessoas todas ali entendam que quem está trazendo a libertação é ele. Então, por isso que ele endurece o coração do faraó para poder realizar todos os sinais e milagres e maravilhas, para que as pessoas entendam que é ele que está libertando e não o homem. No caminho para o Egito, no lugar onde Moisés e sua família haviam parado a fim de passar a noite, o Senhor o confrontou e estava prestes a matá-lo. Aqui é um episódio que eu vou ler e depois eu vou explicar. Mas Zípora pegou uma faca de pedra e circuncidou seu filho. Com o prepúcio tocou os pés de Moisés e lhe disse: agora você é para mim um marido de sangue. Quando disse um marido de sangue, estava se referindo à circuncisão. Depois disso, o Senhor deixou Moisés. Então aqui o que acontece? Eles estavam já a caminho do Egito e naquela época, hoje, né, nós temos ali a aliança com Deus, que é o batismo, né? Depois que Jesus veio e nos ensinou o batismo, né? O batismo é a aliança, mas naquela época, lá atrás, a aliança era feita através da circuncisão. Se você não sabe o que é circuncisão, você depois pesquisa no Google. E o que aconteceu? Moisés, ele tinha o filho e ele não tinha circuncidado o filho dele. Então, não dava para Moisés simplesmente continuar na missão com Deus, continuar na caminhada com Deus, sendo que faltava circuncidar o filho, né? E Deus, ele se irou com essa desobediência e ele estava já praticamente ali decidido a fazer, né, com que Moisés pagasse por esse erro. Mas só que a esposa de Moisés se ligou rapidamente do que estava precisando fazer e foi lá ela mesma e fez a circuncisão. E aí então ela fala para Moisés: você tem um pacto comigo, né? Porque eu te salvei da mão pesada de Deus, né? A mão pesada de Deus ia cair sobre ele por conta dessa irresponsabilidade de não ter circuncidado o filho antes, né? E aí tem esse trechinho mostrando o quanto é importante a aliança com Deus, né? Então, continuando aqui, o Senhor tinha dito a Arão: vá ao deserto ao encontro de Moisés. Então aqui Deus passa um recado para que o irmão, né, que era o encarregado de ser o porta-voz, se encontrasse então com Moisés, né, para eles seguirem juntos ali. Arão foi, encontrou Moisés no monte de Deus e o saudou com um beijo. Moisés contou a Arão tudo que o Senhor havia ordenado que ele dissesse e falou também sobre os sinais que deveria realizar. Então Moisés e Arão voltaram ao Egito, né, juntos ali os dois, né, como Deus havia pedido, e convocaram uma reunião com todos os líderes de Israel. Então, o começo da missão seria falar com os líderes israelitas e contar para esses líderes da comunidade, para esses líderes israelitas, o que aconteceria, né? Arão lhes comunicou tudo que o Senhor tinha dito a Moisés, que realizou os sinais diante deles. O povo de Israel se convenceu de que o Senhor tinha enviado Moisés e Arão, e quando ouviram que o Senhor se preocupava com eles e tinha visto seu sofrimento, prostraram-se e o adoraram. Então aqui
começa a grande missão e a grande saga ali, então. Moisés, né? E agora com o seu irmão ali de porta-voz Arão, eles estão partindo ali para essa grande missão que é tirar o povo israelita da escravidão do Egito. E aí, de início, eles passaram então para os líderes, fizeram os sinais, mostraram que era Deus que estava ali junto com eles. Ó, Deus escutou o clamor de vocês, Deus escutou o pedido de vocês, Deus escutou o choro de vocês e nos enviou aqui nesse momento. Nós realizamos esses milagres para vocês verem que é Deus, é verdadeiro, é o próprio Deus que está aqui diante de vocês, avisando que vocês serão libertos. E dali por diante, eles vão falar com o faraó. E muita coisa vai acontecer. Muita coisa vai acontecer. Então eu convido você a não perder essa história. Aqui nós já demos o tempo, mas nós vamos continuar essa grandiosa história no próximo vídeo. Eu espero você. E vamos só fazer rapidamente uma reflexão que eu sempre faço, né? Passando por tudo que foi, que aconteceu, né? Assim, então vamos refletir, né? Primeira reflexão, né? Não sai ainda não, eu já tava para encerrar, mas tem a parte da reflexão. Deus, ele nos chama de onde nós estamos. Então você vê, né? O Moisés estava lá com o rebanho dele muito tranquilo e Deus foi até ele passar o chamado para ele. Então Deus, ele vai aonde nós estamos, ele sabe onde nós estamos, né? Quando ele quer falar com a gente, ele fala. A sarça no fogo, ela queima, mas não destrói. Então olha só como o poder de Deus se manifesta, né? Uma chama viva. Ele é isso, né? Deus que ouve clamor. Então esse capítulo, ele é basicamente Deus vindo falar, olha, eu ouvi o choro, eu ouvi a oração, eu ouvi o clamor e eu vou me manifestar, e eu vou me posicionar, e eu vou resolver. Então se você está passando por, eu não sei, qualquer coisa que você esteja passando, dobra seus joelhos e clama e coloca nas mãos de Deus, porque Ele vai ouvir. Ele vai ouvir. E olha só, a questão do medo que Moisés ficou. Do medo, da insegurança. Ele fala, eu não posso, eu não consigo. Aí Deus cede, né? Deus entende, ele ainda cede, fala, tudo bem, seu irmão vai junto. Mas você vê como ele é compreensivo, né? Ele entendeu ali a dificuldade de Moisés, mas ele precisava do Moisés. E mesmo que ele estivesse com medo, Deus diz, eu estarei com você. Então, se Deus te chamou para qualquer coisa, saiba que Deus estará com você. Se Ele te chamou, Ele capacita. O nome, né? Eu sou Yahvé, que é o nome de Deus. Nesse capítulo fica muito claro o nome dele, né? Que Ele é eterno, Ele é suficiente. Os sinais de Deus, então Deus ali para comprovar que o chamado é dele, Ele permite vários sinais, vários sinais. Então, o Deus de ontem ainda é o mesmo Deus agora. Então ele faz sim sinais, ele mostra sim que é ele, entendeu? Então acredite em sinais que vêm de Deus, não é coisa da tua cabeça, não. Deus ainda envia sinais ainda hoje. E tem também a parte da desobediência ali, né? Quase que o Moisés sente a mão pesada de Deus ali, mas a esposa ajudou, né? Mas nós não devemos ser desobedientes ao nosso Pai, né? Devemos ficar atentos a isso. Então, ó, um beijão pra você, te espero no próximo vídeo e até lá, que Deus te abençoe muito. Tchau, tchau!